Hey guys, Teacher Greg here and welcome back to Teacher Greg Cast, sua aula de inglês diária, sempre com algo novo para melhorar o seu inglês. Hoje temos o nosso today's topic, adverb ly, or ly, né? L-Y, sufixo ly. Vamos entender por que e como se formam advérbios e aonde eles se encontram na frase, enfim, certo? Vamos falar sobre esse topic today. Nossa headline para falar sobre isso, How Leaders Can Rebuild Confidence Quickly and Easily. Nossa source, Business to Community. Bom, para você que é novo aqui, deixa eu explicar rapidamente. Sempre seleciono um pequeno trecho de notícia, cujo conteúdo traz aí o tópico, o qual abordaremos, certo, hoje no nosso Today's Topic, então hoje no nosso Today's Podcast. Hoje selecionei essa pequena notícia aqui, How Leaders Can Rebuild Confidence Quickly and Easily, né? Totalmente de acordo aí com algum ensinamento para você se reconectar como líder, né? Se reconectar como líder com a sua equipe, né? Reconstruindo a sua confiança rapidamente e facilmente. Claro que é um conteúdo aí que também ajuda o seu desenvolvimento, então se você tem interesse em acessar o conteúdo completo, porque naturalmente eu retiro um pequeno trecho deste conteúdo para nós fazermos a nossa análise, aí você procura nessa source, Business to Community, procura por essa headline, How Leaders Can Rebuild Confidence Quickly and Easily. E aí você vai encontrar o conteúdo completo, né? Não apenas o trecho, não somente o trecho que eu selecionei para falarmos sobre o nosso topic, adverb, ly, or ly, ok? Before our class, antes da nossa aula aqui, já convido vocês para participar do meu curso 100% gratuito e online, né, no Telegram. Então, se você ainda não se inscreveu, procure o link na descrição. Lá eu também faço análise de um pequeno trecho de texto, porém aí um texto fornecido pela IDIOMUS e não uma notícia, que são sempre textos também para o seu desenvolvimento pessoal profissional. Então, se você ainda não se inscreveu, procure o link na descrição. Temos aulas semanais, é 100% gratuito. Basta você se cadastrar e começar a estudar, certo? Precisa apenas de tempo e dedicação e você pode aprender inglês de forma gratuita. Naturalmente, como eu defendo, lá também fazemos então um aprendizado por contexto, né? Sempre com a análise de um pequeno trecho de texto, para que a gente aprenda por contexto, ok? Agora sim, vamos então, o que vai acontecer aqui? Vou ler o pequeno trecho da notícia 3 vezes em inglês, depois ler a tradução e aí sim vamos entender o nosso topic, adverb ly, ok? Então vamos à primeira leitura do nosso pequeno trecho de notícia. O que vai acontecer aqui? Vou ler 3 vezes em inglês, ler a tradução e aí na sequência vamos ao nosso topic. How leaders can rebuild confidence quickly and easily. Leaders and entrepreneurs frequently have to deal with challenges and disappointments. When important goals don't pan out, it can lead to low self-esteem and a lack of motivation. Facing challenges is part of the leadership process, and it's important to pick yourself up and move on to the next project. Let's look at some great mental strategies that will help you recover your confidence quickly when things go wrong. So, first one, practice mindfulness. When you're mindful, you'll be more grounded in reality and can put a stop to spiraling thoughts more easily. Another one, avoid taking things personally. When you avoid taking things personally, you remove self-blame and respond to a difficult situation with equanimity. You will find it much easier to recover your self-confidence and get back on track. Novamente vamos fazer uma leitura em inglês. Então, segunda leitura. How leaders can rebuild confidence quickly and easily. Leaders and entrepreneurs frequently have to deal with challenges and disappointments. When important goals don't pan out, it can lead to low self-esteem and a lack of motivation. Facing challenges is part of the leadership process, and it's important to pick yourself up and move on to the next project. Let's look at some great mental strategies that will help you recover your confidence quickly when things go wrong. Practice mindfulness. When you're mindful, you'll be more grounded in reality and can put a stop to spiraling thoughts more easily.
easily. Avoid taking things personally. When you avoid taking things personally, you will remove self-blame and respond to a difficult situation with equanimity. We will find much easier to recover your self-confidence and get back on track. Vamos à terceira leitura então. How leaders can rebuild confidence quickly and easily. Leaders and entrepreneurs frequently have to deal with challenges and disappointments. When important goals don't pan out, it can lead to low self-esteem and a lack of motivation. Facing challenges is part of the leadership process, and it's important to pick yourself up and move on to the next project. Let's look at some great mental strategies that will help you to recover your confidence quickly when things go wrong. Practice mindfulness. When you're mindful, you'll be more grounded in reality and can put a stop to spiraling thoughts more easily. Avoid taking things personally. When you avoid taking things personally, you will remove self-blame and respond to a difficult situation with equanimity. You will find it much easier to recover your self-confidence and get back on track. Ok? So, fizemos a leitura em inglês, agora vamos à tradução. How leaders can rebuild confidence quickly and easily. Como os líderes podem reconstruir a confiança, né, a sua confiança, rápido e facilmente. Leaders and entrepreneurs. Líderes e empresários e empreendedores frequently have to deal with challenges and disappointments. Frequentemente precisam lidar com desafios e desilusões. When important goals don't pan out, quando objetivos importantes, metas importantes não se concretizam, it can lead to low self-esteem and a lack of motivation. Podem levar a uma baixa autoestima e falta de motivação. Facing challenges, enfrentar desafios, is part of the leadership process. Faz parte do processo de liderança. And it's important to pick yourself up. E é importante reerguer-se, né? Pick yourself up, reerguer-se, and move on to the next project. E avançar, seguir para o próximo projeto. Let's look at some great mental strategies. Vejamos algumas grandes estratégias mentais, ou excelentes estratégias mentais, that will help you recover your confidence, que o ajudarão a recuperar a confiança, quickly, rapidamente, when things go wrong, quando as coisas dão errado e não dão certo. Primeira dica, practice mindfulness. Então, pratique mindfulness. When you're mindful, quando você está consciente, you're more grounded in reality. Está mais alicerçado, né, na realidade, você está com os pés no chão. And can put a stop, e poderá pôr um fim, né, to spiraling thoughts more easily. A pensamentos em espiral mais facilmente. Como assim? Pensamentos em espiral é aquela coisa assim, se eu estou pensando negativamente, eu estou em uma espiral para baixo, certo? Porque uma coisa negativa linka a outra coisa negativa, linka a outra coisa negativa, e é isso que acontece com pessoas que entram em um nível, né, muito extremo disso e podem entrar em depressão. Agora, uma espiral inversa de coisas positivas, ela é maravilhosa, mas é difícil isso acontecer se você não estiver consciente. Então, practice mindfulness. Segunda dica, avoid taking things personally. When you avoid taking things personally, evite encarar as coisas pessoalmente, né, pro lado pessoal. Quando você evita levar as coisas pro lado pessoal, you will remove self-blame. Você retira-se da culpa, retira-se a autoculpa, né, que a gente coloca em nós mesmos. And respond to a difficult situation, e responde-se a uma situação difícil with equanimity, com serenidade, com tranquilidade. You will find it much easier, você vai achar muito mais fácil, to recover your self-confidence, então, de recuperar a sua autoconfiança, and get back on track. E voltar ao normal, né? Voltar à sua linha de trabalho. Certo? Essas foram duas dicas, certo? Duas dicas aqui, o texto fala, então, let's look at some great mental strategies.
Claro que ele tem mais mental strategies no conteúdo completo, eu selecionei 2 aqui para a gente poder falar do nosso topic, certo? Se você quer ler o restante, procure nossa source, como eu mencionei lá em cima, se não me engano, Business to Community, alright? So, vamos entender o adverb ly. Como assim ly? Muito bem, para começar, adverbs são advérbios, certo? Palavras que complementam a ideia de um verbo. So, como que eles se constroem em inglês? Esse ly, ly, é um sufixo, ou seja, vai no final da palavra, que nós colocamos no final de algumas palavras, geralmente adjetivos, para formar os advérbios em inglês, para que eles se transformem então de adjetivos em advérbios. Exemplos: He sang beautifully. Ele cantou lindamente. He has a beautiful voice, but he sang beautifully. Ou seja, acrescentei um ly, transformando o adjetivo beautiful em vez de lindo, linda, em lindamente. Ok? She talks quickly. She talks quickly. Ela fala rapidamente. Então, o adjetivo quick, rápido, transformou-se em rapidamente, quickly. They drive carefully. They drive carefully. Eles dirigem cuidadosamente. Então, o adjetivo careful, cuidadoso, transformou-se no advérbio cuidadosamente, porque ele está complementando como que acontece esse verbo, essa ação do verbo, ou seja, dirigir com cuidado, falar rapidamente, cantar lindamente, certo? É um complemento do sentido que o verbo quer nos dar. E aí percebam que na grande maioria das vezes, esse ly de um advérbio vai ser em português para a gente o mente. Então, de rápido, rapidamente. De lindo, lindamente. De cuidadoso, cuidadosamente. Esse mente é, na grande maioria dos casos, esse mente é o nosso ly em inglês. Ok? Então, sanada dúvida sobre adverbs, por que tem esse ly. Agora entendem como traduzir também quando identificarem um adverb na frase. Normalmente vai ter um mente em português. Agora eu posso, em muitos casos, traduzir de forma diferente. Por exemplo, they drive carefully. Está escrito como advérbio, mas eu posso traduzir, eles dirigem com cuidado. Ela fala, she talks quickly. Ela fala rapidamente. Ela fala muito rápido. Poderia dizer dessa forma. He sang beautifully. Ele cantou lindamente. Ele cantou com um tom muito lindo. Enfim, dá para interpretar, sim. Cada caso é um caso. Mas, de forma geral, esse nosso ly aqui significa o mente em português. Ok? Espero que tenham gostado, que não tenham ficado dúvidas. Não se esqueçam de se inscrever aí no meu curso 100% gratuito no Telegram. Link na descrição. See you next podcast. Um grande abraço.